Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Náutica, desde 1975, fazendo da prática de atividades outdoor um estilo de vida. Deuter, especialista em mochilas desde 1898. Clorin, água potável de bolso, de qualquer fonte, em qualquer lugar. Olá! No Gear Tips Lab de hoje nós vamos falar sobre eficiência de fogareiros verticais, mais especificamente sobre o fogareiro Spark da Aztec. Quando a gente vai escolher um fogareiro é sempre um desafio, porque as variáveis são diversas. A gente tem tipos de fogareiros, tipos de combustível, tipo de equipamento, panelas que a gente vai utilizar com o fogareiro. A gente tem grupos diferentes, de tamanhos diferentes, ou seja, se você vai sozinho você pode usar uma panela pequena, mas se você vai em grupo você deve usar uma panela maior e consequentemente um fogareiro diferente. A gente tem os tipos de alimentos diferentes a serem preparados, ou seja, são diversas variáveis. Porém, o próprio equipamento, o próprio fogareiro também é diferente, ou seja, eles são diferentes entre si. A ideia nossa aqui é testar os fogareiros verticais, como o Spark da Aztec, e ter uma comparação entre eles. Quando a gente fala de comparação da eficiência dos fogareiros, basicamente a gente fala do consumo de combustível, ou seja, quanto combustível foi consumido para que a gente consiga ferver a água ou fazer a comida, e também quanto tempo o fogareiro vai conseguir elevar a temperatura da água até o ponto de fervura, ou seja, o ponto de ebulição da água. Bom, a gente pesquisou bastante sobre diferentes testes que as pessoas fazem pelo mundo afora e chegamos ao teste desenvolvido por um site americano chamado Stovebench Protocol. É o protocolo Stovebench. Vou deixar aqui na descrição e nos cards aqui no YouTube o link para o nosso blog, para esse artigo especificamente em que a gente fala do Stovebench Protocol. Basicamente, esse protocolo foi todo traduzido desse site nos Estados Unidos, a gente tem todas as referências ali no artigo e você vai entender um pouco melhor de como é feito esse teste. Além disso, eu também deixei a especificação de todos esses equipamentos que a gente utiliza aqui no Gear Tips Lab para fazer o teste Stovebench. Bom, a ideia desse teste é justamente chegar num resultado, chegar num número que eles vão chamar de Stovebench Score, ou seja, uma pontuação para poder comparar esses equipamentos diferentes, esses fogareiros diferentes. O que acontece é que muitas vezes os fogareiros vão ter resultados diferentes em relação a consumo e em relação à elevação, ou tempo de elevação da temperatura da água até o ponto de ebulição. E o resultado acaba não sendo claro, a comparação entre esses fogareiros acaba não sendo tão direta. E esse Stovebench Protocol, ou esse Stovebench Score, ou seja, esse resultado encontrado, aí sim ele vai levar em consideração essas variáveis para que a gente consiga ter uma comparação mais adequada entre os fogareiros. A ideia desse vídeo é explicar o método que a gente vai utilizar, o Stovebench Protocol, como a gente vai utilizar cada um desses equipamentos e vamos apresentar os resultados. E mais pra frente a gente vai começar a desenvolver esses testes para os outros fogareiros e lançar esse guia com a comparação dos fogareiros verticais inicialmente, até porque esse protocolo foi desenvolvido para fogareiros verticais com cartucho de gás. Bom, falando rapidamente dos equipamentos, a gente utiliza uma pequena estação meteorológica com o objetivo de medir a temperatura ambiente, monitorar a temperatura ambiente para que ela fique estável ao longo do teste. A gente tem uma balança de precisão em que a gente vai medir o conjunto fogareiro mais cartucho de gás no início do teste e no final do teste, para justamente entender qual é o consumo de gás durante esse período em que a gente elevou a temperatura da água até o ponto de ebulição. Bom, nesse caso o fogareiro já está fixo no cartucho de gás, para que a gente consiga medir exatamente o consumo de gás. Até porque você sabe que quando a gente coloca ou tira o cartucho de gás do fogareiro, sempre escapa um pouco de combustível, um pouco de gás. Então a ideia é sempre começar com o cartucho já fixado no fogareiro. Bom, nós vamos também utilizar uma panela. Essa aqui é uma panela da Cito Summit de alumínio anodizado e a gente vai colocar 500 ml de água gelada dentro dele. Aqui na garrafa eu tenho uma mistura de água e gelo, 50% de água, 50% de gelo. E a gente vai sempre agitar muito bem antes de colocar a água para que a gente consiga ter aí uma temperatura o mais baixa possível e homogênea na água.
Bom, a gente vai medir exatamente 500 gramas ou próximo de 500 gramas de água para que a gente consiga fazer o teste. Além disso, a gente tem um termômetro com termopar tipo K colocado aqui dentro da panela para que a gente consiga medir a variação de temperatura ao longo do tempo. O objetivo, na verdade, é monitorar quantos segundos a gente vai levar para que a água saia da temperatura inicial até a temperatura final, que vai ser próxima do ponto de ebulição. Bom, vale lembrar que o ponto de ebulição vai ser diferente em cada local de acordo com a altitude. Quanto mais próximo do nível do mar, mais próximo de 100 graus vai ser o ponto de ebulição. E quanto mais alto a gente vai, menor vai ser esse ponto de ebulição. E aí um ponto importante, na realidade em todas as fórmulas desenvolvidas pelo pessoal nesse Stove Bench Protocol, isso não tem problema nenhum, porque eles vão medir a temperatura inicial, temperatura final e todas as contas são feitas para ajustar isso. Ou seja, se você vai repetir esse teste em qualquer lugar do Brasil ou do mundo em altitudes diferentes, isso não vai importar, o resultado vai ser exatamente o mesmo se você utilizar o mesmo método que a gente está utilizando e equipamentos com a mesma precisão. Bom, além disso, a gente tem um cartucho de controle aqui para que a gente meça a temperatura do cartucho e do nosso cartucho sendo utilizado. Só para garantir que a temperatura do ar está homogênea, a gente tem justamente os cartuchos com a mesma temperatura. E também vai servir para a gente medir a temperatura final após o experimento. Até porque o que acontece é que a temperatura do cartucho sempre vai diminuir. Isso é um fenômeno chamado resfriamento evaporativo, que eu já falei num outro vídeo aqui no canal. Bom, por fim, a gente tem esse termômetro infravermelho, que é o que justamente vai nos proporcionar essa medição, ou seja, a gente vai medir a temperatura inicial e final dos cartuchos de gás. O último equipamento que a gente utilizou foi uma câmera térmica. A ideia é justamente a gente conseguir entender visualmente como é que o fogareiro se comporta. A gente está falando de um fogareiro pequeno com uma panela pequena. E quanto de chama ou quanto de calor a gente perde para as laterais. Isso visualmente a gente consegue ver através da câmera térmica. E a gente vai mostrar todos esses resultados no nosso blog também. Bom, agora vamos aos resultados do nosso teste feito com o fogareiro Spark. Deixa eu falar para vocês exatamente o que a gente teve de resultados. Bom, a gente teve uma temperatura inicial da água de 3,7 graus e a gente pesou exatamente 500 gramas de água, ou seja, 500 mililitros, para colocar dentro da panela. A temperatura inicial do cartucho de gás foi de 22,2 graus e a temperatura final, ou seja, após o experimento, foi de 18,6 graus. Ou seja, vejam que tem realmente esse decaimento de temperatura do cartucho propriamente dito. Bom, o peso inicial do cartucho mais o fogareiro foi de 470,7 gramas e o peso final 458,9 gramas. Como eu disse para vocês, a temperatura inicial da água 3,7 graus e a temperatura final da água no experimento foi de 99,3 graus. Bom, a gente levou 3 minutos e 35 segundos para elevar a temperatura de 3,7 até 99,3 graus e consumimos 11,8 gramas de combustível. Isso nos dá um resultado em termos de Stove Bench Score, ou seja, esse resultado final que é o que a gente vai comparar com todos os outros fogareiros, de 1,13. Esse é o Stove Bench Score, 1,13. Ou seja, daqui para frente é o que a gente vai usar de comparação com os outros fogareiros verticais disponíveis no Brasil. Bom, vale ressaltar que esse teste é repetido 3 vezes com cada fogareiro. Na sequência, o que eu faço é esperar todo o sistema resfriar, coloco a água fria de novo dentro dele e repito o teste. O que a gente vai ter de diferença principalmente é o peso inicial e o peso final do cartucho ou do conjunto cartucho e fogareiro ao longo do tempo, porque a gente está consumindo o combustível. Um outro ponto importante da gente entender é que como esses cartuchos são pressurizados, ou seja, a gente tem ali dentro um gás que está liquefeito porque está sob pressão, quanto menos gás a gente tem lá dentro, ou quanto menos combustível lá dentro, menor vai ser a pressão também de saída. Então também existe uma alteração de eficiência ao longo do tempo. E esse é um outro teste que a gente vai fazer em breve aqui no Gear Tips Lab,
para mostrar num mesmo fogareiro a diferença de eficiência ao longo do tempo de acordo com o quanto de combustível ainda tem dentro do cartucho. Bom, se ficou alguma dúvida não só em relação ao teste, mas também sobre o protocolo Stove Bench, dá uma olhada lá no nosso blog para que você leia o texto na íntegra. E obviamente é só deixar aqui nos comentários também qualquer dúvida que você tenha que a gente responde. E aí vai mais uma pergunta para você. Qual é o fogareiro que você quer que a gente faça no próximo teste? Deixa aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.